Segundo a leitura de Parashat Tazria, a gente explicou que se o Cohen viu a mancha e não tinha o cabelo branco, não virou o cabelo, os cabelos pretos não viraram brancos e nem aumentou, então ele vai confinar uma segunda vez a pessoa. Então depois, no 7º dia, pela segunda vez, ele vai ver, eis que enfraqueceu a mancha e não aumentou na pele, então ele vai estar puro, porque isso aqui é um misparra, tem um tipo de mancha normal da pele, mas não configura uma tzarata, uma lepra da Torá, e ele deve lavar os seus utensílios no mikve, suas roupas no mikve para ficar puro, ou seja, ele precisa fazer a purificação do mikve. Querá se enfraqueceu da sua aparência, ou seja, dá a entender que se continuou na mesma aparência ou se aumentou o tamanho, passar, estendeu, então está impuro. Tem uma grande discussão aqui se realmente se continuou, mas não aumentou. Por muitas opiniões dá a entender que está puro, só que o Rashi está explicando aqui pelo literal do passuco que dá a entender que fica impuro, que só se enfraqueceu que ele fica puro, mas se continuou igual, ficaria impuro. Mispachat é o nome de uma mancha pura, ou seja, não é a lepra da Torá, não é a barreira, não é o set, é outra coisa, porque se está seguindo essa configuração, se enfraqueceu ou não aumentou depois de 2 semanas, é sinal que não era uma lepra. Por que ele tem que lavar suas roupas no mikve? Já que ele foi necessário a ficar confinado, já é chamado de impuro, por mais que não foi chamado de tamé claramente, já precisa ir no mikve a pessoa que teve essa mancha. E se aumentou a mancha na pele depois que ele já se mostrou para o Cohen, e o Cohen falou que estava puro, né, ele foi lá mostrar para ficar puro, e se ele vê que a pessoa viu que aumentou o tamanho, ele tem que mostrar para o Cohen uma segunda vez. E o Cohen viu este realmente aumentou, então ele vai falar que ele está tamé, porque isso é sim uma tzarat, é sim a lepra. Bitimó Cohen, do momento que ele falou que é impuro, já é muhlat, é total, não é mais musgar, não é mais confinado, é totalmente, e aí já precisa fazer todo o processo da lepra, que é um korban com tziporim, com pássaros e tal, cortar o cabelo, tudo isso que a gente vai falar na Parashá de Metzorá, na próxima Parashá. Na Parashá, ela chama de Parashá de Zotier, para não falar Metzorá, que é o leproso, algo negativo. Tzarat, ela é uma tzarat, quem é ela? A misparra, essa mancha, que é uma linguagem de nekevá. A palavra tzarat é linguagem de feminino e a palavra nega é linguagem de masculino. Por isso que às vezes fala ele, ela, porque a mancha, nega, é no masculino, mas quando a gente fala tzarat, a lepra, é uma palavra no feminino em hebraico. Nega tzarat, uma mancha de lepra que estiver na pessoa, se a pessoa está suspeitando que está com tzarat, ela deve ser levada para o Cohen, e o Cohen vai ver, e eis que seet levará uma mancha branca, seet é o nome do outro tipo, mas a lei é para todos, na pele, e eis que transformou um cabelo branco, e também tem um mihiat basar, uma parte de carne boa, mihiat vem de chai, de viva, carne viva aqui no sentido que é uma carne normal, sem ser a mancha branca, ou seja, no meio da mancha branca tem um pedacinho ali de carne comum, de pele comum. O mihiat, a palavra mihiat é exatamente de cura, de melhorar, que um pouquinho do branco que estava dentro da mancha parece agora como a aparência de carne, então vem de chai, de vivo, no sentido de bom. E isso aqui é um sinal de impureza também. Então, tanto o cabelo branco sem a mihiat, tanto a mihiat, esse pedaço de carne normal, de pele normal, dentro da mancha branca, sem o cabelo, os dois são sinais de tumá. E por mais que a passuca está falando sobre seet, esse tipo específico, vale para todas as 4 tipos de lepra, todas as aparências, barreira, seet, com as suas ramificações. A mihiat, esse pedaço de pele normal dentro da mancha branca, é um sinal de impureza, mesmo independente do cabelo branco. Tzarat noshenet, por que tem um pedaço de carne normal então? Porque a mancha ela é antiga na sua pele, por isso que ela está sendo coberta por um pedaço de pele comum. E o Cohen vai impurificá-lo, não deve confiná-lo, porque ele já está impuro com esse sinal. Tzarat noshenet, essa batida, essa lesão, ela é antiga embaixo dessa pele, por isso que parece em cima saudável, mas embaixo está cheio de umidade. Você não pensar, poxa, você está melhorando, está vindo um pedaço de pele normal, sinal que está melhorando. Não, é porque ali embaixo tem a mancha. Agora tem uma lei interessante, se a mancha aumentar e se espalhar na pele da pessoa e a lepra cobrir toda a pele da pessoa que está com a mancha, desde a sua cabeça até os seus pés, para toda a vista do Cohen, aí a lei é diferente, ele vai ser puro por isso, vamos ver, da cabeça da pessoa até os pés, não está falando da mancha, está falando da pessoa. Lechol Marília Cohen, para toda a aparência dos olhos do Cohen, dá a entender primeiro que o Cohen não precisa procurar as coisas assim como ele está sendo visto, mas além disso vem explicar, vem excluir um Cohen que a sua visão não está muito boa, então ele não serve para falar da lepra, se ele está impuro, se ele está puro, tem que ter uma visão completa, toda a aparência do Cohen.
Então, se o Cohen vê, e eis que a lepra cobriu toda a pele, então nesse caso ele vai purificar essa mancha, se todo ele está branco, ele está puro. Quando está tudo ruim, está todo branco, toda mancha, sinal que ele está puro. Agora, se no dia que aparecer nele um pedaço de carne viva, ou seja, uma carne normal, pele normal, está impuro, porque não vai estar totalmente branco. Se cresceu uma mechia, que é esse pedaço, a gente já falou antes que a mechia é um sinal de tumá, porque tem que falar isso novamente. Aqui vem te ensinar uma lei curiosa. Quando a lepra estava em um dos 24 pontos dos órgãos, por exemplo, na ponta do dedo, que não tem como ter a impureza de mechia, porque não dá para aparecer a mancha de um lado só. Quer dizer, se tem aqui a mancha e tem um pontinho lá de carne normal, ele está separando, vai para um lado e para o outro, porque é pontudo. Então, se melhorou, né, ele ficou maior, engordou, e agora dá para se ver a mechia, esse pedaço de carne comum, de pele comum, e agora eu estou vendo toda a mancha com a pele comum dentro, está impuro. Então, a mesma informação já tinha antes, mas não dava para ver de uma vez, já tinha ali um pedaço de pele, a mechia dentro, mas agora dá para ver de uma vez, então está impuro. Por que fala e no dia? Porque tem dias que você vê e tem dias que você não vê. Como assim? Daqui os sábios falam, se por exemplo o noivo apareceu para ele uma mancha, alguma coisa assim, a gente dá para ele os 7 dias do misteu, Sheva Brachot, a gente não vai analisar se está impuro ou não está impuro para não atrapalhar a sua alegria, tanto para ele, sua roupa e para sua casa. Existe lepra também da roupa e da casa. A mesma coisa na festa, no Hag, a gente dá os dias da festa para não entristecer a pessoa. Então o Cohen vai ver aquele pedaço de carne viva, ou seja, aquela carne, a pele boa, e no meio todo aquele branco que está no corpo da pessoa, então ele vai impurificar, já que ele tem o sinal, então ele está tamê, isso aqui é uma lepra. Tzarat hu, ele quem? A carne. A palavra carne, basar, é linguagem de masculino. Ou se, por exemplo, voltar aquela carne e se transformar branca, e aí ele chega para o Cohen, e o Cohen vai ver, e eis que realmente está todo branco, ou aquele pedacinho que estava de carne comum, de pele comum, virou branco, então ele vai estar purificando ele, porque isso aqui é uma lepra, uma mancha pura, como a gente explicou, que se todo ele está branco, curiosamente ele fica puro.